Valorize os dias de crise. É sobre isso que eu quero falar com você nesse dia. Muitas vezes somos tentados a nos desviar dos dias da crise, ou querer sair dos dias de tribulação, de lutas e adversidades que enfrentamos. Afinal de contas, todo ser humano vai enfrentar as suas crises, dificuldades, dilemas e adversidades. Mas uma grande questão que nós precisamos trazer à nossa mente é que esses momentos, eles são fundamentais para que a gente possa avançar e subir níveis. É com isso, eu venho para a palavra de Deus em Gênesis capítulo 39, versículo 20 e 21, falando sobre a história de José. Vamos lá. O texto diz assim: "E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ele na casa do cárcere." Versículo 21, "O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor." Ou seja, outras versões da Bíblia vão dizer que o Senhor era com José. Em todas as etapas de crise que José enfrentava, o Senhor era com José. Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar de quem era esse cara. Quem era José? Ele era o filho de Jacó, um menino querido pelo seu pai, que por vezes, em compartilhar dos seus sonhos, gerava um tipo de ciúme na maioria dos irmãos. Gerando então isso, a entrega dos irmãos ou vendendo José para o Egito como escravo. E aí eu falo para você que é a primeira fase de crise que José está enfrentando. Ele agora é um escravo da casa do seu pai, ele está longe de casa, sendo um escravo em um lugar desconhecido. Essa era a crise que ele enfrentava. Agora, José tinha duas coisas a fazer: encarar essa crise, romper ela e vencer, ou deixar que toda a circunstância caótica definisse a sua história num todo. Talvez você esteja vivendo uma situação semelhante à de José. Não no Egito, não como um escravo, mas vivendo uma adversidade, vivendo uma crise existencial. E sim, somos tentados a querer sair dela de qualquer jeito. Somos tentados a pensar: nós precisamos nos desfazer dessa crise urgente. Eu não posso suportar. E vemos muitas vezes o salmista dizendo, clamando a Deus para que o livrasse dos dias maus, das adversidades, das lutas. Desta forma, nós também fazemos, em muitas vezes. O fato é que José, ele permanece. E ali como escravo, agora ele está dentro da casa de Potifar, encontrando o próximo nível. Ele agora sai de um escravo, de um lugar de escravidão, para um lugar de liderança, na casa de Potifar. Só que as coisas não permaneceriam assim para sempre. José enfrenta outra crise, na outra etapa da vida dele. Vale aqui ressaltar: nós vivemos de fases, nós vivemos de etapas. Cada etapa tem a sua adversidade, cada etapa tem as suas provas, as suas lutas que precisam ser enfrentadas e vencidas. José vence a primeira, muda de fase para a casa de Potifar e agora ele encara a segunda. Agora ele é perseguido, agora ele tem o seu nome manchado, agora a sua imagem é denegrida. Mas sabe de uma coisa? José não negocia os seus princípios e os seus valores. Ele vai para a prisão, mas ele não abre mão de quem ele era. Ele sabia que ele estava no Egito como um escravo. Ser escravo era algo temporal, mas o que definia ele era a palavra que Deus já havia liberado sobre a sua vida. Ele sabia dos sonhos que Deus lhe havia dado no passado, e os sonhos que Deus lhe deu no passado era o que conduzia a vida de José. Ou seja, aqueles sonhos não eram meros sonhos, eram um propósito de Deus para a vida de José, para aquilo que Deus tinha preparado no futuro para ele. Então, José agora vai para a prisão e ele vive a terceira fase no Egito, a fase da prisão. Sabe aquele momento onde você pensa: puxa, agora as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo, a história vai mudar. Mas e aí você se depara com outra crise. Eu quero dizer para você que talvez essa outra crise é porque você mudou de fase. Cada fase exige uma crise diferente, uma luta diferente que vai te aperfeiçoar. Por isso eu disse no início do vídeo: valorize as crises, porque são elas que nos fazem desenvolver, crescer e avançar. José está agora numa prisão e a Bíblia nos disse aqui, nós lemos em 39, 20 e 21 de Gênesis, que o Senhor era com José. E mais, porque o Senhor era com José, ele chama a atenção do carcereiro mor, que acredita nele, que dá ali uma oportunidade. E José, mais uma vez, mesmo num ambiente de crise desfavorável, assume o lugar de liderança.
Ou seja, era nítido que havia um propósito de Deus na vida daquele cara. Ei, eu digo para você, não perca a esperança. Há um propósito de Deus para a sua vida no meio dessa crise. José, vivendo uma vida íntima com Deus, ele pôde revelar os sonhos do copeiro e do padeiro que estavam encarcerados juntamente com ele. E aí o que acontece? Aqueles homens, eles dois vão viver o cumprimento daquele sonho. Um para a vida ser reestabelecido no palácio e o outro para a morte. Agora, quando esse cara vai para lá, José diz para ele, olha, lembra de mim quando você estiver lá diante do rei? Ok, ele vai para lá diante do rei. E aqui eu digo para você uma outra crise que muitas vezes a gente enfrenta. Nós somos tentados, no meio da tempestade, no meio da crise que estamos vivendo, a confiar nas pessoas, a confiar na palavra que o homem tem sobre nós. Mas eu quero dizer que nós olhamos para isso e percebemos que quando confiamos no homem, nós deixamos de confiar naquele que tudo fez. E aí então os nossos sonhos se desfazem. A nossa fé, ela não é firme. Por quê? Porque ela está firmada na palavra de um homem. Mas José, ele continuou acreditando na promessa que Deus lhe havia feito. E foi esta promessa, foi este propósito que levou José para dentro do palácio. Vamos conferindo a história. Depois de 2 anos, a Bíblia vai dizer que o copeiro lembra de José. Aí ele vai lembrar de José e diz para o rei, olha, num momento que ninguém entendia o que estava acontecendo, o rei teve sonho, ninguém interpretava, José é lembrado. Ou seja, o tempo da crise, ele pode demorar para você, mas esse é o período onde Deus está movendo as coisas ao teu favor. Você não está vendo, você não está percebendo, mas entenda, você pode estar vivendo um tempo de calabouço, mas lá em cima no palácio, o seu nome está sendo falado, o seu nome está sendo lembrado. Não, essa mensagem não é triunfalista, não é nada disso, mas é uma mensagem que nos traz a convicção de quem somos. Essa era a verdade. José sabia quem ele era, porque as crises não definiam José. O propósito, sim, definia José. Eu te pergunto, o que tem definido a sua história? A crise que você está enfrentando agora no seu casamento? A crise que você está enfrentando agora no seu trabalho? A dificuldade que você está enfrentando no meio da sua família, na sua igreja, na sociedade, na sua cidade? É isso que vai definir você? Sério mesmo? Você vai deixar isso definir a sua história? Ei, olhe para a promessa e para o propósito que Deus te chamou para viver. Viva pelo propósito e não pela circunstância. Não deixe ela te mover. José continuava olhando. Esqueceram dele, mas ele não esqueceu de quem ele era. Talvez as pessoas possam esquecer de você, mas não esqueça de quem você é em Deus. Você é filho do Altíssimo. José, acreditando nisso, o seu nome é chamado no palácio. Então, José vai viver a 4ª fase no Egito e esse é o propósito mais alto que Deus leva a José. Ele agora é chamado, José precisa trocar de roupa, José precisa se barbear, porque ele vai se apresentar diante do rei. E é assim que ele chega no palácio. Ali ele interpreta os sonhos. Sabe por quê? Agora entenda, porque eu disse, valorize os dias difíceis. Sabe o que José estava vivendo agora no palácio, num outro nível? Um nível que ele chegaria a ser governador, um nível diferente de todos os que ele havia vivido. Ele não desperdiçou nenhuma etapa do processo que viveu. Cada etapa, quando vendido pelos irmãos, quando na casa de Potifar, quando lá na prisão, ele entendeu que cada etapa que viveu era necessário para a construção de que ele estava fazendo parte, da qual o Espírito de Deus estava gerando dentro dele. Eu digo para você, não desperdice a crise, não desperdice o dia mau, não desperdice as tempestades. Olhe para ela com uma perspectiva diferente. Senhor, de que maneira eu posso ser aperfeiçoado nesse tempo de crise? E o Senhor Jesus, Ele vai te capacitar, Ele vai te fazer compreender. Nós precisamos desta compreensão, deste entendimento de Deus, para que a gente possa fluir, para que a gente possa avançar e crescer. Então, quando José chega lá no palácio, o rei estabelece ele como um governador de todo o Egito. Abaixo do rei era José. Sabe o que acontece? Os irmãos de José, no tempo de fome, de crise que todo o povo estava vivendo, eles vêm para o Egito. José se depara com seus irmãos. Eu estou resumindo a história. E quando ele olha para a vida dos caras, os caras vão reconhecer ele mais à frente. Talvez eles ficam com medo.
pensando, puxa, agora o cara vai nos matar. Mas José não está movido por ódio. Ele entendeu, ele aprendeu a valorizar os dias difíceis. José olha para os irmãos e diz, fique tranquilo, porque se vocês não me tivessem vendido para o Egito como escravo, talvez eu não estaria aqui hoje. Ou seja, José compreendeu que a crise promoveu ele a um lugar de honra para que ele pudesse, no tempo oportuno, servir o seu povo. Escute, toda crise vai te promover e vai te colocar num lugar de honra. Não para que o seu nome seja exaltado, não para que você seja reconhecido, mas para que o nome de Cristo seja glorificado através da sua vida. E quando você chegar nesse lugar de honra, valorizando as crises, a etapa que viveu, o Espírito Santo de Deus será glorificado na tua vida e as pessoas que estão à sua volta serão também tomadas, impactadas por aquilo que Deus está promovendo na sua vida. Então, fique com essa palavra nesse dia. Valorize o tempo de crise. Deus é contigo. Vamos orar? Espírito Santo, nós te agradecemos pelos dias difíceis que temos enfrentado. Senhor, porque são eles que vão nos aperfeiçoando, são eles que vão nos encorajando. E eu quero neste dia liberar esta palavra de bênção por aqueles que me assistem. Deus, fortaleça-os nesse dia difícil e que eles compreendam que o Senhor, nesse tempo de crise, está desenvolvendo o potencial máximo que existe dentro de cada um deles. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.